Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No livro do Apocalipse, no 5º capítulo, vemos uma visão de certos acontecimentos no céu. E vê-se então aí um livro. E se faz favor, abram a vossa Bíblia no capítulo 5 do Apocalipse. Mas vê-se aí um livro. Um livro que estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e que ninguém podia abrir, nem sequer olhar para ele. Vejam comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém era digno de abrir este livro. Nenhum homem, nenhum anjo, nenhum ser angélico era digno de abrir este livro. E depois, João diz aqui: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Este leão, que depois descreve como sendo o cordeiro, no versículo 6, e vê-se no versículo 8, era o cordeiro de Deus. E por isso vê-se aqui que só havia um ser, uma pessoa, que entre toda a humanidade e entre todos os anjos era digno de abrir este livro. Esse era o Cordeiro de Deus e o Leão de Deus. O Cordeiro de Deus olha para o período da Páscoa e para as festas santas do início do ano. O Leão de Judá aponta para as festas do fim do ano, das trombetas e da festa de tabernáculos e do último grande dia. Mas a pergunta é: porquê só ele? Hoje, queridos irmãos, vamos estudar alguns princípios abrangentes, grandes, princípios enormes. Não vamos ver detalhes pequeninos, mas vamos ver os grandes princípios da grande perspectiva deste quadro, do quadro do segundo Adão. O segundo Adão, que é o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá, da tribo de onde saiu o David, da tribo de Judá, de onde veio a ser o rei David. Mas porquê? Porquê é que vamos cobrir isto? Queridos irmãos, vamos cobrir isto como uma preparação para ajudar a você a se preparar para a Páscoa, para você entender o que Deus está a fazer e também em você entender porque que Deus está a fazer desta maneira. Você alguma vez já perguntou a si mesmo porque que Deus está a fazer o plano de salvação assim? Porque que o seu plano de salvação está delineado desta maneira? A humanidade, vivemos aqui com estes problemas, com estas decepções todas, com este mundo do diabo. Porquê é isto tudo assim? Conforme você pratica de ano a ano e conforme você obedece diariamente os mandamentos de Deus e pratica os ensinamentos dele e obedece aos dias santos anuais, tal como Deus comanda e diz para você fazer, então você começa a entender com uma profundeza maior de ano a ano
o significado e a grandeza e o gênio, a suprema inteligência do Pai e de Jesus Cristo. Começamos então a entender este gênio absoluto de Deus, esta sabedoria extrema de Deus e o que Ele está a fazer através de Jesus Cristo. Ora, existem muitas outras frases que representam Jesus Cristo, ou muitos outros nomes, digamos assim. Por exemplo, fala-se que ele aprendeu pelo sofrimento. Fala-se na Bíblia que ele é o capitão. Mas também, na Bíblia, ele é conhecido como o segundo Adão. Porquê o segundo Adão? Porquê? Ele foi o Verbo, como lemos em João 1:1, veio ser um homem, fez-se carne, como lê-se em João 1:14, mas porquê que se chama o segundo Adão? E porquê isso? Queridos irmãos, tudo se liga ao fato de que ele, o segundo Adão, é o Cordeiro de Deus, representando as partes das festas dos dias santos, da Páscoa, dias Asmos e Pentecostes. Essa parte inicial, começando com a Páscoa, o Cordeiro de Deus. E que ele é o leão de Judá, que é o Rei dos Reis, que vem reinar na terra, simbólico das festas do fim do ano, das trombetas, do dia de expiação, dos tabernáculos e do último grande dia, do 8º dia. Queridos irmãos, está claro, não podemos separar o Cordeiro de Deus do leão de Judá. Ambos são importantes porque são parte do segundo Adão. Porque Jesus Cristo é ambos, como o segundo Adão, é o Cordeiro de Deus e o leão de Judá. Mas hoje, queridos irmãos, vamos focar na parte do segundo Adão com referência específica ao Cordeiro de Deus. Aqui está a situação, queridos irmãos. A situação é uma como, por exemplo, você entra numa sala de um filme, no meio do filme e não entende a história que se passa no filme. Ou pode de outra maneira. Quando nós nascemos no meio do mundo que tem várias coisas que aconteceram no passado que nós não entendemos e por isso estamos no meio deste problema. O problema desta humanidade. Nascemos no meio de um problema. Somos seres físicos e vivemos num mundo que, na verdade, não funciona bem. Sim, não funciona. Um mundo com maldade, um mundo com injustiça, um mundo com sofrimento. E que muitas pessoas dizem, se há Deus, porquê este sofrimento? Porquê esta confusão? Ou Deus é fraco, porque se ele fosse forte, resolveria estes problemas, ou então há uma coisa aí que não seja lá muito boa em Deus. Isso é o que certas pessoas podem perguntar. E depois dizem, essas pessoas, se Deus permite assim tanto sofrimento, e são as pessoas que não acreditam em Deus, dizem isso, se Deus permite assim tanto sofrimento, como posso adorar esse Deus? Queridos irmãos, esta é a situação em que estamos. Nascemos no meio deste problema e não temos a visão grande, o entendimento completo desta gravura. Por isso, hoje, queremos dar esta visão grande para ver a causa deste problema e para ver a solução
que Deus tem. E a solução que Ele tem não é nada que você pudesse fabricar ou imaginar. Então, olhem comigo primeiro a Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus nos deu, através do Adão e Eva, nos deu domínio. É como crianças, nós temos crianças e dizem: olha, você tem domínio nesta caixa, nesta área. Deus nos deu uma área, que é a terra, onde temos domínio. E os animais, isso tudo, para termos domínio, as plantas, etc., sobre a terra. Queridos irmãos, o que temos aqui é um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças. Como dizem em inglês, é um puzzle. Um quebra-cabeças. E precisamos de ver a gravura. Quando você tem um quebra-cabeças, tem uma caixa e na tampa da caixa talvez tenha a gravura total para você ver como é que pode pôr as pedrinhas para fazer o quebra-cabeças. Nós vivemos no mundo em que nos deram, digamos assim, estas peçazinhas do quebra-cabeças. É um quebra-cabeças enorme, digamos, de 10.000 peças. O mundo é este quebra-cabeça. Mas nos deram não 10.000 peças no quebra-cabeças, deram milhões de peças. E, por isso, nem todas são partes deste quebra-cabeças. Outros são partes de outros quebra-cabeças. São peças todas misturadas. E até faltam peças para completar este quebra-cabeças. Isto é o mundo em que nos encontramos, queridos irmãos. Como é que conseguimos ver, desembaralhar isto tudo, porque temos este quebra-cabeças e não temos a gravura? E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero dar-lhes esta gravura, estes princípios grandes. Queridos irmãos, em primeiro lugar, Deus tem o domínio total do reino de Deus. O domínio total do reino de Deus. Ele então deu ao homem, ao Adão e a Eva, domínio numa área limitada na terra. Deu domínio ao Adão e a Eva, ao homem, domínio na terra, que perante o domínio total de Deus é uma área limitada, é uma caixazinha. Ele nos deu uma área para governar. Mas o domínio de Deus é muito maior que isso. O reino de Deus é muito maior que isso. O reino dos céus existe. Por isso agora venha o reino à terra. E ele, Deus, então, deu a nós, ao Adão e a Eva, esse reino, e disse ao Adão e a Eva: as coisas todas funcionam muito bem. Faz as coisas desta maneira e tudo continuará a funcionar. É como, por exemplo, você tem um carro, ou tem um rádio, ou tem uma geladeira, e tem um manual de instruções como usar corretamente. E se você usar as coisas de acordo com esse manual de instruções, tudo funciona bem. Você não tomar conta disso, mal usar as coisas vão se variar, vão se estragar.
E foi o que Deus deu a Adão e Eva, deu o domínio sobre a terra, e diz, faz as coisas da maneira, do meu jeito, e as coisas vão funcionar tudo muito bem. Não haverá problemas nenhuns, tudo vai correr belamente, estás neste jardim do Éden, e tudo vai ser ótimo. E por isso vemos que o Adão e Eva e Deus, não havia nenhum conflito entre eles. Tudo funcionava, tudo estava bem. Vê-se que eles a dar nomes aos animais, isso tudo a correr bem. Mas Deus também disse ao Adão e Eva, tu estás no comando. Eu dou-te o comando a ti. Dou-te o domínio a ti. O domínio é teu. E faz desta maneira, tudo corre bem. Mas se começares a misturar a minha maneira com as tuas próprias ideias, isto é, do bem e do mal, começares a fazer esta mistura de coisas, as coisas não vão andar bem. E vai dar grandes problemas. O resultado final será o pecado e a morte. Foi o que Deus explicou ao Adão e a Eva. Agora você sabe a história. Você conhece o resto da história. Satanás aparece neste quadro e diz ao Adão e Eva, ouve, Deus não sabe o que está a dizer. Deus não sabe o que está a dizer. Tu não vais morrer. Mas realmente, sim, tu estás em controle. As coisas estão a andar bem, mas podiam ainda ser melhor. Tu até podes ser como Deus. E o Adão e a Eva aceitaram essa história. Submeteram-se a essa ideia. Aliás, deram o domínio que eles tinham. Deram esse domínio a Satanás. O Adão e a Eva deram o domínio que tinham. Deram o controle sobre a terra que tinham. Deram esse controle, submeteram o controle deles a Satanás. Então, Satanás, a partir desse momento, como Paulo disse, ficou a ser o Deus deste século. O de governante, o que tem domínio na terra, em vez de nós, porque nós demos domínio a Satanás. Quando submetemos a esta mistura de bem e de mal, às nossas ideias do que é o bem e o mal, estamos a dar o nosso domínio a Satanás. Uma vez mais, Deus tinha dado a nós, à humanidade, ao Adão e a Eva, um domínio. Mas nós decidimos fazer de outra maneira. E por isso, Deus nos expulsou do jardim do Éden. Isto é, Deus tirou estas benções, porque as coisas não podiam funcionar bem. Agora, perdeu Deus o seu domínio? Não. Porque o domínio de Deus é nos céus, é tudo. Ele tinha dado ao homem um domínio pequeno aqui na terra, que nós entregamos esse domínio a Satanás. Mas é só na terra. O domínio de Deus continua. Deus não perdeu o domínio dele. Nós perdemos o nosso domínio. Deus não perdeu o domínio dele. Deus ficou mais fraco? Não. Deus não ficou mais fraco. Deus ainda governa no seu reino, no reino dos céus. No reino de Deus.
no seu domínio. Satanás não tomou o reino de Deus. Satanás tomou o nosso reino. Aliás, nós demos o nosso reino a Satanás. Já é bem tempo de estarmos muito zangados com Satanás. Mas isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Queridos irmãos, Satanás tirou de nós o que Deus nos deu. E convenceu-nos que o que ele fez foi para o nosso bem. Foi o que Satanás fez. Ele tirou de nós o que era nosso e convenceu-nos que era para o nosso bem. E o que se passa cada vez que fazemos mais coisas neste mundo, fazemos mais asneiras e as coisas ficam cada vez mais e mais entrelaçadas e confusas porque estamos a seguir o caminho da mistura do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E por isso agora, queridos irmãos, somos escravos. Somos escravos. E não há maneira de nós, por nós próprios, sairmos desta escravidão. Ao fim de contas, queridos irmãos, não é a escravidão o tema da Páscoa? Sim, o tema da Páscoa e dos pães asmos é dos israelitas saírem do Egito, da escravidão, a caminho da terra prometida, da liberdade. Queridos irmãos, nós somos escravos de Satanás. E nascemos neste mundo de escravidão. Mas Deus está em controle supremo. E não pensem, queridos irmãos, que vocês digam, um dia vou dar uma ou duas palavras ao Adão e Eva porque o que eles fizeram por nós e por causa disso temos estes problemas todos. Queridos irmãos, se você e se eu estivéssemos na posição de Adão e Eva, fazíamos exatamente a mesma coisa. Fazíamos do mesmo jeito que o Adão e a Eva fizeram. Queridos irmãos, deixe-me dar isto como outro exemplo. É como se nós vamos para a escola. Gratuitamente vamos para a escola. E depois, na escola, se aproxima de nós um valentão. Em inglês se chama um bully, um valentão. E esse valentão nos tira a liberdade nessa escola. Satanás é um valentão que veio aqui a este domínio que era nosso e que tirou este domínio de nós. E agora somos escravos de Satanás. O resultado, queridos irmãos, é que agora somos escravos de Satanás, somos escravos do pecado e somos sujeitos à morte. Isto foi o resultado desta derrota que tivemos e que deixámos este valentão tirar o nosso domínio. E agora estamos submetidos a esta
tirania deste valentão. E é aqui que começa o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus começa nesta situação. Estamos debaixo de Satanás, somos escravos dele, somos escravos do pecado e estamos destinados à morte. Imediatamente que isso acontece, Deus declara o seu plano. Imediatamente que isso acontece, Deus declara o seu plano. Vejam em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está aqui a dizer é o seguinte: Deus disse a Satanás que vai vencer este valentão. Com uma semente, com um filho do Adão e Eva. Este valentão vai ser derrotado por um outro destes homenzinhos. E Satanás disse: um homem. Isto é como manteiga, não é? Vou limpá-lo. Então Deus, deixa cá ver, vê se consegues fazer isso. Deus disse a Satanás que o ia destruir, porque disse assim: ferirá a cabeça. Quando uma pessoa fere a cabeça de uma serpente, destrói a serpente. Mata a serpente. Disse que vai ferir a cabeça da serpente. Deste bully, deste valentão. Através de um filho de Adão. Isto é, de um segundo Adão. De um segundo Adão. Lembrem-se, Satanás não tomou o domínio de Deus. Satanás tomou o nosso domínio. E por isso o problema não é Deus. O problema é nós. Nós deixamos Satanás tirar o domínio de nós. Ora, o que é que Deus podia ter feito? É como um professor ou uma pessoa vai à escola e pode tirar o valentão de lá. Tira o valentão. Deus podia tirar Satanás do mundo. Tira o valentão do mundo. Podia ter feito isso. Podia. Tal como Deus tirou o Adão e Eva do jardim do Éden, Deus podia ter tirado Satanás do mundo. Podia ter dito a Satanás: tchau, vai-te embora daqui. Mas se o fizesse, não resolveria o problema do Adão e Eva, porque o problema é nosso. Nós demos o domínio a Satanás. Foi nós que demos o domínio a Satanás. E por isso o problema não é Deus, é nós. Deus deu ao homem um domínio e nós desistimos desse domínio e demos esse domínio a Satanás. Por isso, Deus tem que resolver este problema através de outro homem que vai tomar o domínio de volta, vai derrotar Satanás como homem, o segundo Adão. Queridos irmãos, a batalha entre seres humanos e Satanás não é uma batalha entre duas coisas iguais, porque Satanás é muito mais forte que os seres humanos.
Igualmente, a batalha entre Satanás e Deus não é uma batalha entre dois iguais, porque Deus é muito maior que Satanás. E quando Deus disse que ia vencer Satanás através de uma semente de Adão, está claro, Satanás disse, vamos, porque ele pensava que isso ia ser uma coisa fácil. Mas não seria um homem qualquer, não seria um Adão qualquer. Vejam comigo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7. Isaías 9, versículo 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Está aqui a falar de Jesus Cristo, um menino. O seu nome será Deus Forte. Está a falar aqui de Jesus Cristo. Pai da eternidade. Foi Jesus Cristo que nos criou. Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David, o leão de Judá, a raiz de David, e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça de agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Queridos irmãos, este segundo Adão, sim, esse descendente de Adão, de Abraão e de David, também vai ser Deus que veio à carne. Queridos irmãos, nós nunca podemos vencer Satanás porque somos fracos. Nem Satanás nunca pode vencer a Deus. E lembrem-se que o domínio que nós tínhamos demos a Satanás. Por isso, foi necessário, através de um segundo Adão, de tomar de volta esse domínio. Porquê? Para cumprir a razão porque que Deus nos criou. Porque Deus nos criou, como lemos em Gênesis 1, 26, para ter domínio. E por isso, para nos dar esse domínio de volta. Não vai ser um ser humano qualquer, vai ser também Deus, esse segundo Adão, o Filho do Homem. Ele veio a ser um ser humano. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos. Isto é Jesus. Por pouco tempo foi feito menor que os anjos, porque ele era Deus. Por um pouco tempo foi feito menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Foi coroado por causa deste sofrimento da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, isto é Jesus Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Queridos irmãos, sabemos que o Logos existia com Deus, como lemos em João 1, versículo 1. Sabemos que ele veio à carne, João 1,14. Sabemos que ele era divino. Vemos aqui que
Ele veio conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Ele veio à terra como um filho do homem para nos dar esse domínio de volta. Porquê? Porque somos filhos de Deus. E diz assim, pois, no versículo 10, porque vamos, através do sofrimento dele, ele é o autor da nossa salvação. Queridos irmãos, vejam no versículo 10, conduzindo muitos filhos à glória. Ele é o autor da nossa salvação. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Queridos irmãos, quando começamos a compreender que somos filhos de Deus, então a sua vida será completamente diferente. Você é filho e filha de Deus. Por que é que ele fez isto, então? Por que é que ele se esvaziou da forma de Deus que ele tinha, como lê em Filipenses capítulo 2? Por que é que ele veio para sofrer por meio de sofrimentos? Porque, ao fim de contas, lembrem-se, ele tinha a memória de ser Deus. Ele tinha a memória do que era ser um ser espiritual. Ele tinha um contato com o Pai e podia falar com o Pai de uma maneira que você e eu não podemos falar. Nem não podemos imaginar o contato através da oração que ele tinha com o Pai. Ele tinha uma memória de um tempo em que vivia sem dores, sem sofrimento. E ele foi o que criou o homem e a mulher. Ele é que criou as dores. Nós sentirmos dores. Ele, então, se sujeitou a sofrer como nós. Estar sujeito a ter fome. Estar sujeito a se magoar. Por exemplo, era um carpinteiro, martelava e tinha uma marteladazinha na mão. Doía. Sentiu dores. Ele foi o que o desenhou, o que projetou a dor. E veio a sentir dores. Porquê? Porquê? Porque, queridos irmãos, isto é mais do que simplesmente vencer a Satanás. Vencer a Satanás é uma coisa. Mas é preciso vencer o pecado e a morte. É mais do que vencer Satanás. Continuando então a ler em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que se santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Deus, o nosso Criador, veio para a terra como um homem e não tem vergonha de nos chamar irmãos. Aqui está a falar de família. Família. E ele veio ao nosso nível, porque nós não podemos ir para aquele nível, mas ele veio ao nosso nível para nos ajudar, guiar e levar àquele nível mais alto. Ele abriu o caminho para nós, para sermos como ele. Ora, uma vez que Deus permitiu Satanás estar no jardim do Éden, ele sabia que haveria pecado e que haveria morte. Ele, por isso, sabia
que tinha que morrer, que era a única possibilidade de haver esta salvação. E isso tudo foi planejado do início. Foi planejado da fundação das eras, antes do tempo existir. E por isso é um significado enorme entendermos que o Verbo que veio a ser carne não se envergonha de nos chamar como seus irmãos. Continuando então a ler no versículo 14 de Hebreus capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, isto é, nós participamos em carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou desta carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sim, venceu Satanás. Ele participou da carne e sangue, e sim, como o segundo Adão, venceu Satanás. Nós que não estávamos em controle do nosso domínio, através de Jesus Cristo, o homem, o segundo Adão, tomou de volta o domínio. Mas isso é vencer Satanás. Como é que vence o pecado? Queridos irmãos, porque tem que vencer o pecado também. Isso é só vencer Satanás. Como é que vence o pecado? Vejam comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais criado em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados. Isto é, ele nos dá a oportunidade de ser perdoados. Nos dá a oportunidade de ser perdoados. Mas isso não muda a nossa natureza. Ele é a Páscoa. Passa por cima. A Páscoa fecha os olhos, passa por cima e perdoa os pecados. Mas eu ainda sou um pecador. Não derrotou o pecado. Perdoou, mas ainda não derrotou o pecado. O problema não está resolvido. Ainda não somos filhos de Deus. Porque somos filhos da ira, porque somos pecadores. Continuando então a ler no versículo 14 a 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está a dizer? Ele morreu para nos perdoar. Mas se tivesse ficado morto, não era Deus, e ainda estávamos nos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ressuscitou. Agora, como ressuscitou, ele agora pode trabalhar em mudar a nossa natureza para vencermos o pecado. Aí é onde o mundo para na sua lógica, no seu entendimento de quem é Cristo.
O mundo cristão para aí e diz assim: se recebeste graças de Deus e se fostes perdoado, estás perdoado. Não importa o que fazes agora, uma vez salvo, sempre salvo. É o que o mundo diz. Mas isso não é vencer o pecado. Isso não é vencer o pecado. Sim, é ser perdoado dos pecados passados, mas não é vencer o pecado. Continuamos sendo pecadores. Temos que vencer o pecado. Como é que, pergunto eu, estando todo mundo a pecar, e simplesmente aceitar Jesus Cristo, mas continuam a pecar, simplesmente aceitar Jesus Cristo e dizer estás perdoado, como é que é isso vencer o pecado? Jesus Cristo venceu Satanás. Isso é a parte simples. Vencer Satanás, digamos assim. Mas que pecado é que tem que vencer? Que pecado é que Jesus Cristo tem que vencer? O meu e o seu. É o nosso pecado que ele tem que vencer. Queridos irmãos, não é só o perdão dos pecados que Jesus Cristo nos oferece. Não é só vencer o valentão. Isto é Satanás. Não é só vencer o Satanás, não é só perdão do pecado, mas também é preciso que nós vençamos o pecado. Para ele nos ajudar a nós vencermos o pecado. Não só ser perdoados, mas vencermos o pecado. De outras palavras, é levar a nós às duas árvores e pôr as duas árvores à frente de nós e dizer qual delas é que escolhes. A árvore da vida ou a árvore da morte? A árvore de fazer bem e só bem, o que Deus nos ensina que é o bem, ou a árvore da mistura do bem, mas com algumas ideias próprias de mal. E nós temos que chegar à conclusão que queremos fazer o bem. Queridos irmãos, esta é a história da Páscoa, a fim de contas, não é? Os israelitas eram escravos no Egito. Moisés ajudou os israelitas com a ajuda de Deus, os liderou com a ajuda de Deus e os tirou do Egito, simbólico do pecado, da escravidão. Passaram pelo Mar Vermelho, simbólico do batismo. O Egito foi derrotado. E Faraó foi derrotado. Simbólico de Satanás. Mas o pecado foi derrotado. Quanto tempo é que levou para os israelitas, depois de passarem pelo Mar Vermelho e saírem do Egito, quanto tempo é que passou antes deles virem a ser escravos do pecado de novo? Quanto tempo é que levou? Quanto tempo é que levou que eles começaram a murmurar, a reclamar a Deus, até a um ponto que quiseram matar Moisés? Eles não tinham derrotado o pecado. Quando Satanás é derrotado, não é a derrota do pecado. Quando Satanás é derrotado, não é a nossa vitória sobre o pecado. Porque o pecado ainda está em mim e em si, em nós. Por isso, destruir Satanás é como
coisa pequena em comparação. Porque a coisa grande é destruir o pecado em nós. E é aí que as igrejas cristãs deste mundo não veem que é necessário destruir o pecado. Essa é a grande obra de Deus. Destruir o pecado dentro de você, dentro de mim. É por isso que falamos acerca dos 7 dias dos pães asmos depois da Páscoa. Porque é simbólico de remover o pecado. Porque tiramos o fermento durante esses 7 dias asmos? Porque é um ritual? Não. Tiramos isto para nos ajudar fisicamente a lembrar do princípio que precisamos de remover o pecado completamente da nossa vida. Temos que derrotar o pecado na nossa vida. E não podemos fazer isso com nós próprios. Precisamos da ajuda do Espírito Santo que Jesus Cristo nos mandou no dia de Pentecostes. Isso é que é derrotar o pecado. Isso é que é a batalha grande. Isso é que é a grande parte da obra de Deus em você e em mim. Ajudar a você e a mim a derrotar o pecado na sua vida e na minha vida. Destruir Satanás não nos deu o domínio de volta, porque ainda somos escravos. Somos escravos do pecado. E por isso, sujeitos à morte. Sim. Destruir o pecado não é suficiente. Porque os pensamentos... destruir o Satanás não é suficiente. Porque os pensamentos de Satanás estão na nossa mente. E por isso agora temos que derrotar esses pensamentos, essa maneira de pensar, que está profunda dentro da mente e no nosso coração. Temos que mudar, temos que nos circuncidar completamente com a ajuda do Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo tem que derrotar o pecado que está em cada um de nós. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idóneos à parte, que os fez separados, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Para termos uma herança. Ele nos libertou do império das trevas, desta escravidão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para vivermos debaixo deste domínio novo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que quer dizer a remissão? Quer dizer a extinção, a libertação, a derrota do pecado. Somos libertados desta escravidão do pecado. E isso nos dá essa herança. Qual é a herança que o Pai deu a Jesus Cristo? Eu dei-lhe tudo. Deu-lhe tudo. O que é que Deus nos dá a nós? O mesmo que deu a Cristo. Ele não só simplesmente nos dá aquele domínio de volta, que é a terra, mas nos dá o domínio de tudo. Mas com uma condição. Que vamos sempre ter que adorar o Filho que nos deu esta possibilidade, que fez isto possível. Pois Satanás nos tinha raptado, mas Jesus Cristo, segundo Adão, nos libertou de Satanás e nos liberta hoje em dia do pecado com a ajuda do Espírito Santo.
Queridos irmãos, isto tudo foi planejado desde o início. Está tudo muito direitinho. O Logos, o companheiro do Pai, que estava com ele, que era da mesma forma, como podem ler em Filipenses 2 e que podem ler em João 1, veio a ser o homem, o segundo Adão, veio a ser o Cordeiro de Deus, e sim, na primeira vinda, e será o leão da tribo de Judá na segunda vinda. Esse segundo Adão derrotou Satanás, isso foi planejado do princípio, e também vai derrotar o pecado pela sua morte e pela sua ressurreição. Primeiro perdoando os nossos pecados passados. Isso é que, como disse, os cristãos acreditam e param aí. Mas depois, por causa da sua ressurreição, enviando o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes para nos ajudar a seguirmos a sua guia, para sermos discípulos de Jesus. E então ele, como nosso sumo sacerdote, intervém por nós nesta reconciliação com o Deus Pai, para vencermos o pecado em nós e assim destruir o pecado. E assim derrotar a morte. Não é só destruir Satanás, mas destruir o pecado, destruindo o pecado. Através da sua morte e ressurreição, ele destrói a morte. Queridos irmãos, vamos ter uma herança. Como lemos aqui, nos cabe a herança dos santos na luz. Mas parte da condição aí é que vamos ter que obedecer sempre ao nosso irmão mais velho, o primogênito, o segundo Adão, como leem aqui no versículo 15 de Colossenses 1. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas terem primazia. Porque aprova Deus que lhes disse nele toda a plenitude divina. E fazendo paz, nos reconciliou e assim continua. Por isso é que diz que nós vamos ter que dobrar os nossos joelhos a Ele. Como diz em Filipenses 2, versículo 10, ou em Romanos 14, versículo 11, ou como vocês podem estudar em Isaías 45, versículo 23, que está a falar de Jesus Cristo. Isaías 45, estudem esse capítulo. Está a falar de Jesus Cristo. Todos os joelhos vão ter que se dobrar perante Ele. Porque foi o seu trabalho, foi a sua criação, foi o seu sofrimento e foi a sua vitória. Ele é o capitão da salvação, o autor da salvação. Mas que gênio, mas que inteligência, mas que sabedoria tão grande do Pai e que submissão do Verbo para fazerem, executarem este plano. É uma beleza, é incompreensível a nós. E depois disso, ele derrota a morte. Ele derrota a morte. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 25. Diz assim: mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte
veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos seremos vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, os do fim, virá os do fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E quando houver destruído todo o principado, bem, como toda a potestade e poder, porém, porque convém que ele reine. Isto é o leão da tribo de Judá. Ele tem que reinar. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque vocês podem ler. Podem ler. O que é que vai ser lançado no lago do fogo? O que é que vai ser lançado no lago do fogo? Apocalipse 20, versículo 14, diz que é a morte. O último inimigo a ser destruído. E depois entrega o reino ao Pai. Nessa altura não haverá mais seres humanos, não haverá mais morte, porque vão ser todos seres espirituais, filhos e filhas de Deus. Estes serão os que terão vencido o pecado e serão seres eternos. E a morte terá sido derrotada. Ele então entregará o reino ao Pai. A nova Jerusalém virá. E aqui estão, e ele dirá, aqui estão os filhos. Está claro que teria sido muito mais simples. Teria sido muito mais simples se Deus simplesmente tivesse destruído o valentão. Satanás, quando veio para a terra destruir Satanás. Sim, teria destruído Satanás. Mas nós ainda não tínhamos o domínio de volta. Temos que ter o domínio de volta, vencendo o pecado. Temos que vencer o pecado com a ajuda de Jesus Cristo e do Espírito Santo que Ele nos manda. Porque ainda tínhamos o pecado e por isso ainda estávamos sujeitos à morte, embora Ele nos perdoasse. Mas tínhamos que vencer o pecado. Temos que vencer o pecado. E por isso tem que haver dois Adãos. Vejam no versículo 45 do 1 Coríntios 15. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o Adão, da terra, tais são também os demais homens terrenos. Nós somos como o Adão e Eva. E como é o homem celestial, Jesus Cristo, eterno, todo-poderoso, nós debaixo dele, sempre a adorar a ele, receberemos a herança, sermos co-herdeiros com Cristo. E diz assim: e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O pecado, queridos irmãos, tem que ser vencido em nós. Tem que ser derrotado todos os dias na sua vida e na minha vida. Este, queridos irmãos, é o grande plano de Deus neste quadro grande, neste grande esboço. Jesus Cristo vai vencer o pecado em você e em mim. Somos como o homem terreno, mas vamos vir a ser como o homem celestial.